Boa noite. Boa noite para quem está aqui, né? Para quem está longe, que vai ver em outros momentos, em outros horários, amanhã, tarde ou noite, depende, né? Que isso vai estar gravado. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver numa outra... Não numa outra dimensão, né? Porque na outra dimensão, né? Não, é outro horário, né? Nós vamos falar hoje sobre a primeira parte do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, tá? E ele é um capítulo que ele toca numa coisa complicada. O Evangelho inteiro toca em questões bastante complexas, de maneira muito simples, mas de questões muito complexas, que é com relação aos bens materiais. Quando ele fala servir a Deus e a Mamon, está colocando essa grande discussão que existe, né? Quem que eu vou servir? Quem que eu vou priorizar? O que eu vou priorizar? Deus, que seria tudo aquilo que transcende a matéria, que diz respeito à espiritualidade, que vem de antes e que vai continuar, e Mamon. Mamon não é nenhum deus da riqueza, mas a palavra Mamon representa uma ideia que está ligada à riqueza, ao poder. Então, servir a Deus, aí coloca essa grande questão. Quem que nós vamos servir? A Deus ou nós vamos servir a Mamon, que seria a riqueza ou tudo aquilo que é ligado à matéria, né? E aí tem vários itens aqui nessa primeira parte muito interessantes. Quem já leu o capítulo, legal. Quem não leu, aconselho que leia, porque é muito interessante. Ele trata de aspectos bastante enriquecedores. E tem muitas mensagens no final, que vai ser o motivo da discussão da palestra semana que vem. Então, primeiro tem uma aqui, que é aquela salvação dos ricos. Que é essa história interessante. Tem um moço que vai procurar Jesus, que ele vai querer saber o que ele tem que fazer para estar de posse da vida eterna. Que é a parábola do mancebo rico. O mancebo é o jovem, né? O jovenzinho rico. Poderia ser a manceba rica também, né? A jovem rica. Aí, ele vai falar com Jesus. Aí Jesus, você quer me seguir? Aí ele fala, mas eu sigo os mandamentos, eu faço direitinho, pago o dízimo, eu sou legal. Aí Jesus fala assim para ele, então você vai, vende tudo que você tem e volta. Aí a coisa complicou, né? Porque ele, quando for para vender tudo e voltar, aí Jesus ficou esperando. E ficou esperando. Até desencarnar, estaria esperando até hoje, porque ele não voltou nunca. Porque o cara, e comenta aqui no final do texto, ele tinha muitos bens. Porque na realidade é isso. Quando Jesus, não que ele tivesse que deixar toda a riqueza e ficar pobre para seguir Jesus. Você pode ser cristão, você poderia seguir os ensinamentos de Jesus tendo a riqueza. O problema é esse, é que Jesus sabia, ele viu o fundo do coração, a alma daquele moço, e ele viu que era muito ligado à matéria. Então Jesus já pôs a prova para ele principal. Olha, se largar tudo, você vem e me segue. Ele não ia largar, então não tinha condição de seguir. Que é o que muitas vezes a gente se preocupa, a gente é muito preocupado com as coisas materiais, com o dinheiro. A gente busca muito isso, o dinheiro. E não é uma coisa ruim buscar o dinheiro, o meio é um fim, mas não um meio. Ou é um meio ou é um fim, o que é? Para nós, muitas vezes, o dinheiro é um fim. A gente vai atrás do dinheiro como sendo objetivo de vida. Mas não é, o dinheiro é um meio. É um meio para você adquirir coisas que vão te dar conforto material. E até o dinheiro é um meio para você ajudar outras pessoas, né? Aí depois tem outro texto aqui, que é Guardai-vos da avareza, que é uma outra historinha também. Vou resumir, são tantas historinhas, depois vocês leem que as historinhas são muito legais. Jesus, um grande mestre, foi um grande, talvez o maior contador de histórias, e as histórias todas muito interessantes, né? Se você pega o contexto para entender, elas ficam muito mais enriquecedoras. Mas se eu pegar a essência da historinha e fazer uma análise superficial, eu tiro um monte de ensinamentos. E aí que é uma história que um cara, ele tinha uma grande plantação e ele ia fazer uma grande colheita. Então aquela noite, quando ele avaliou que a colheita dele seria gigantesca, então ele pensou, amanhã eu já vou derrubar meus celeiros, fazer celeiros novos, porque eu vou ficar muito mais rico do que eu já sou. E aí vem aquela historinha, né? Que Jesus coloca assim, né? Mas Deus disse a esse homem, Nécio, essa noite te virão demandar a tua alma. Nécio é bobinho, né? Tolinho, né? Você está pensando que vai ficar mais rico, então você vai construir armazéns para guardar tudo aquilo e para você guardar mais a sua riqueza? Não, aí na imagem que Jesus conta, Deus teria falado com ele em sonho à noite, né? Olha,
Não precisa se preocupar em guardar. Você vai desencarnar essa noite. Você não vai usufruir nada disso. E aí, de novo, a gente pode pensar. Naquela primeira, o que a gente tira? O que é mais importante para mim? Trabalhar, ganhar um monte de dinheiro para fazer coisas, dar dinheiro para os outros? Guardar um monte de dinheiro para dar para os filhos? Que muitas vezes é isso, a pessoa trabalha muito, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Os filhos não vão aprender a valorar nada, porque você só ficou trabalhando o dia inteiro, chegava em casa tarde, não viu as crianças crescendo, as crianças cresceram e elas vão gastar o seu dinheiro, isso sim, porque elas não aprenderam a valorizar o dinheiro. E de repente, quando a pessoa desencarna, aquilo rapidinho vai embora. Porque ele se preocupou tanto em ganhar dinheiro que não deixou mais importante que você deixa para os seus filhos, são valores morais, o exemplo, o amor, o carinho, a atenção. Então, vamos trabalhar, é bom ganhar o dinheirinho, mas não viver em função disso. Essa história que a gente vai guardar, então agora eu vou ter, eu vou guardar, então eu vou aplicar, vou fazer, vou acontecer. Pode acontecer um fato novo na sua vida, alguém pode entrar na tua conta, fazer um rapa geral, que agora ultimamente acontece muito isso, né? Tem gente que consegue recuperar, tem gente que não consegue. E aí a sua vida vai ser infeliz a partir daquele momento. Estou dizendo que se pegar o que é teu, você não vai fazer nada. Não, vai atrás, vai lutar para recuperar, tudo bem. Mas não é esse o motivo principal da nossa vida. Eu ter um monte de dinheiro e guardar cada vez mais, porque eu posso desencarnar amanhã. Aí eu guardo para quê? Para usufruir quando? Aí eu vou guardar porque quando eu tiver mais velho eu vou fazer grandes viagens. Aí não vai dar, porque quando você estiver muito mais velho, as tuas pernas não vão te dar conta de fazer viagem grande, você não vai aguentar muito tempo no avião. Navio você vai passar mal. Você vai para Santos, vai para Praia Grande, vai para Serra Negra, vai fazer viagem curta que você não vai gastar muita grana, tá? Pega a passagem de graça, ou seja, não precisa de dinheiro para isso. Não é o dinheiro que vai te trazer as condições, então eu vou guardar para usufruir depois. Quando eu me aposentar do meu trabalho, eu vou me dedicar para o próximo. Não precisa, você pode se dedicar para o próximo enquanto você trabalha. As coisas são compatíveis. Você pode se dedicar ao próximo no seu horário de trabalho, dando atenção para os outros, sendo companheiro, sendo amigo, não querendo passar por cima do outro para ganhar mais e tirar o lugar dele, né? Aí tem outra história aqui, o Jesus em casa de Zaqueu, que é muito legal também. O Zaqueu era um cobrador de impostos, um publicano, e ele tinha feito a fortuna a partir da exploração dos outros. E ele era baixinho, e ele sabia que Jesus ia passar por um lugar. Aí ele pegou, subiu na árvore para ver Jesus. Aí Jesus viu o Zaqueu e falou, desce aí, que eu vou na tua casa à noite. Aí já pegaram no pé de Jesus. Como? Você vai na casa do Zaqueu, que é um publicano, um homem de má vida, né? Mas Jesus também percebeu que no fundo do coração, olhando no fundo dos olhos do Zaqueu, ele percebeu que o Zaqueu estava pronto para perceber o que era mais importante, que ele estava pronto para se desapegar das coisas. Aí Jesus foi lá, conversou com o Zaqueu se soltou daquilo tudo, se desapegou e resolveu compensar, dar dinheiro para quem ele tinha roubado, devolver dinheiro para as pessoas que ele tinha tirado, ou seja, ele consertou as coisas dele, tá? Em termos materiais. Também é uma história interessante para a gente pensar. Mas na frente tem uma outra historinha interessante, que é a parábola dos talentos. É tanta parábola, depois vocês vão ler, tá? A parábola dos talentos eu acho que é legal. A parábola dos talentos é aquela que o senhor, ele tinha um grande senhor, ele vai viajar, deixa os talentos para os empregados dele cuidar. 5 para um, 2 para um e 1 para outro. Quando ele volta, o que tinha ficado com 5 aplicou, o que tinha ficado com 2 aplicou e dobrou para 4, o de 5 virou 10 e o de 1 ele enterrou. Porque ele ficou preocupado em não fazer as coisas irem para frente. A palavra talento, aqui tem um sentido de talento, dinheiro, mas a gente pode colocar talento no sentido de talento, potencialidades que a gente tem. O talento aqui, gente, talento era uma grana. Um talento equivale a mais ou menos 18 quilos de ouro. Porque não dá para fazer conversão para real nem para dólar, mas em termos de ouro, você imaginou um talento? Lembra aquela parábola que o cara do credor incompassível, ele devia 10 mil talentos?
e o outro devia 10 dinheiros e não perdoou. Vocês imaginam aquela outra história, a figura que Jesus criou? 10 mil talentos é uma fortuna inimaginável. 5 talentos já é bastante, são 18 quilos de ouro vezes 10. É bastante. Então Jesus quis criar figuras que você poderia aproveitar. Aquele que pegou o talento e enterrou, não soube aproveitar a possibilidade que ele teve. Então, se eu tenho condições materiais, eu tenho acesso à riqueza, eu tenho acesso a dinheiro, ou por meu trabalho, ou por herança, compartilhar com outro, dar condições para que outros também tenham acesso à riqueza é muito legal. É essa a ideia que Jesus coloca. Então, de novo, aquela ideia, não é o dinheiro que é ruim, é o uso do dinheiro que pode nos fazer uma pessoa pior ou melhor. É o uso do dinheiro, é o mau uso do dinheiro que é o problema, não o dinheiro em si. Com o dinheiro a gente faz um monte de coisa. Se a gente não tivesse dinheiro, a gente não tinha uma creche funcionando lá na freguesia, com 200 crianças e mais 180 adolescentes. Né? E quantas obras sociais são feitas com dinheiro? Precisa do dinheiro. Né? Então a questão é como que você faz uso, que tipo, com qual qualidade você aplica esse dinheiro. Né? Jesus, na realidade, ele faz uma análise muito... Jesus aqui está um crítico social. Né? Como você aproveita, como você aplica, como você dá uso às questões materiais. Aí depois tem a utilidade providencial da fortuna, que também é bem interessante, que é aquela história do uso apropriado, porque a gente às vezes fala assim, a fortuna é muito importante, então você cria uma empresa e dá emprego para os seus funcionários. É legal. Agora, se você quer fazer o bom uso da sua fortuna e você dá emprego para os seus funcionários, paga um salário decente para eles, tá? Não é pagar salário de fome para o seu funcionário e achar que você está fazendo tudo direitinho. Que a gente às vezes pensa assim, né? Ah, mas eu dou emprego para um monte de gente. Dá para eu pagar menos que um salário mínimo, metade ou um quarto? Dá para fazer algum jeito de burlar para pagar menos? O cara legal que tem uma fortuna e aplica numa empresa, ele dá emprego, ele paga o salário justo para as pessoas. Porque como ele quer o provento dele, ele vai querer que os outros também tenham. Então, dependendo, se eu tenho recursos, eu não vou estar desejando o recurso do outro, eu vou trabalhar para isso. E se eu não tenho, eu não vou desejar. E se eu tenho, eu vou compartilhar, ou dar condições para que o outro tenha também, de maneira proveitosa. O mínimo. E aí também muitas vezes a gente vê aquela história, né? As pessoas que tiveram uma certa facilidade para conseguir muitas riquezas, ou por herança, ou porque trabalharam e conseguiram ganhar muito dinheiro, falam assim, mas o outro não trabalhou, por isso que ele não tem. Que é uma coisa que se escuta muito no nosso meio, na nossa sociedade. Também é um equívoco, né? Isso é uma análise muito superficial. Parece que a gente não vive no mundo real e não sabe analisar as coisas. Tem gente que a vida inteira trabalha muito e no final da vida tem o mínimo ou menos do que o mínimo. Então é muito injusto falar, mas o cara se trabalhar vai conseguir. Na nossa sociedade, trabalha bastante e você consegue. Não é assim. Claro que não é. Você pode trabalhar muito e conseguir. Tem gente que não trabalha e consegue. E tem gente que não faz nada e tem facilidade. E também é aquela história que a gente tem que pensar. Vamos supor, eu estou com um dinheiro legal, estou passando uma fase de crise no país, coisa que é comum, né? A gente passar por crise no nosso país, a gente está acostumado a viver em crise, né? Então, se eu estou numa fase de crise, numa das muitas crises, né? E eu estou com um monte de dinheiro, e ele está vendendo uma casa, só que ele está com a corda no pescoço. A casa vale 500, ele está vendendo por 200. Eu compro. Aí depois eu vou vender quando a crise passar por 500 ou 600. E eu estou em paz com a minha consciência. Eu paguei o justo, eu não roubei. Você pagou o justo? Tua consciência está em paz? Você põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz? Porque você tinha bastante, porque você não pagou o valor justo para aquela pessoa que estava numa situação difícil. Essa é a questão da consciência, do uso dos bens materiais. Por isso que não é o problema você ter a riqueza, é como você administra. Se eu tenho uma certa facilidade e eu vou me aproveitar dessa facilidade para explorar outras pessoas, eu estou sendo um explorador. Posso estar dentro da lei do homem, mas não da lei maior de Deus.
que é a lei do amor, da caridade, do respeito, da não exploração. Então, se a gente é a coisa do Zaqueu, ele explorou muita gente. A riqueza do Zaqueu era baseada em exploração. Ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano. E os publicanos não eram muito bonzinhos, não. Naquela época, né? Ser publicano era complicado, né? Mas ele teve a consciência que ele tinha adquirido os bens dele de maneira não muito apropriada, legalmente falando, mas não moralmente. Então o que ele fez? Ele compensou, ele devolveu da maneira que ele pôde. Vocês vão ler o texto aqui, fala isso, que ele compensou, devolveu, na medida do que ele tinha prejudicado, ele devolveu mais do que ele tinha tirado das pessoas. Então esse capítulo levanta bem essa questão, como que a gente administra o dinheiro, o dinheiro não é ruim por essência, o dinheiro não faz mal, o dinheiro ele é um bem, mas para eu saber administrá-lo, saber usá-lo, de maneira que seja bom para mim, porque a gente também tem isso, né? Ah, mas eu tenho. A gente não tem nada, a gente é usufrutuário. Tem uma expressão antiga que fala assim, caixão não tem gaveta, né? Minha mãe falava isso, caixão não tem gaveta. Quando você morrer, você não vai levar nada. Então, assim, não, eu vou guardar, porque eu vou aproveitar, mas eu trabalhei, é meu. O que é seu? O que a gente aprende com o Cristo que é meu? Meu é aquilo que eu desenvolvi de valores morais. Porque as coisas materiais ficam. Por mais que você consiga uma fortuna gigantesca numa encarnação, quando você desencarnar, fica tudo aí. Agora, se eu tiver uma visão muito materialista, pensar só no momento de hoje, eu vou querer tudo para mim, para eu usufruir, porque é meu. O que é meu? Meus são os meus valores. Aquilo que eu construí de coisas ligadas a sentimento. Porque o resto, tudo vai ficar. E você não sabe quando você vai voltar. Ou ir. Quando que a gente larga isso aqui? Pode ser que vai ser muito tempo, né? E pode ser que não. Então a questão é aproveitar as coisas, mas não ser escravo das coisas. E compartilhar na medida do possível. Essa é a grande lição que a gente tira desse capítulo. Não servir a Deus ou a Mamon seria nessa ideia. A quem que eu sirvo? Onde está o meu coração? Eu trabalho, porque eu quero fazer coisas úteis para a humanidade? Ou eu quero trabalhar para conseguir um patrimônio gigante? Aí é para a gente parar e repensar. É um capítulo de reflexão, como todo o Evangelho. Esse é mais um capítulo para a gente poder refletir, né? Que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter as nossas cabecinhas sempre abertas para poder sempre ler o Evangelho da maneira mais lúcida possível e a gente perceber isso aqui como um espelho. No que eu posso me ver, no que eu posso me perceber, não para o outro. Ah, isso aqui é para Regina, ah, isso aqui é para o fulano, isso é para o fulano. Não, isso é para mim. O que eu vou ler disso aqui, o que eu vou aproveitar para mim? O que eu vou refletir para mim? É isso aí, ficamos em paz. O mais importante é estar em paz no nosso coração, né? Que assim seja.